O Corvo é um poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe em 1845. É considerado um dos poemas mais famosos da literatura americana e mundial. O poema conta a história de um homem que, desolado pela morte de sua amada Lenore, recebe a visita de um corvo preto em seu quarto. O corvo pousa sobre um busto de Palas Athena e repete a frase "Nevermore, nunca mais", a cada pergunta que o homem lhe faz. O homem fica cada vez mais atormentado pela presença do corvo, que parece ser uma representação da morte de Lenore. Ele tenta se livrar do corvo, mas ele sempre retorna. No final, o homem perde a sanidade e morre, com o corvo ainda pousa sobre o busto de Palas Athena. O Corvo é um poema magistral de suspense e terror. Poe usa uma série de técnicas literárias para criar uma atmosfera de medo e tensão. O poema é escrito em forma de soneto, o que lhe confere uma estrutura musical e rítmica. O uso de linguagem sensorial, como a cor preta, o som do vento e o cheiro de morte, também contribui para criar uma sensação de desconforto. O poema também explora temas como a perda, a morte e a loucura. O protagonista é um homem que está sofrendo pela perda de sua amada. A presença do corvo, que repete a frase "Nevermore", representa a impossibilidade de superar a perda de Lenore. O poema sugere que a morte é uma força que pode destruir a sanidade humana. O Corvo é um poema que continua a fascinar e a aterrorizar os leitores até hoje. É um clássico da literatura universal, que merece ser lido e relido. Aqui estão alguns dos elementos que contribuem para o sucesso de O Corvo. A estrutura. O poema é escrito em forma de soneto, o que lhe confere uma estrutura musical e rítmica. Isso contribui para criar uma atmosfera de suspense e tensão. A linguagem. Poe usa uma linguagem sensorial para criar uma atmosfera de medo e tensão. Ele usa a cor preta, o som do vento e o cheiro de morte para criar uma sensação de desconforto. Os temas. O Corvo explora temas como a perda, a morte e a loucura. Esses temas são universais e continuam a ressoar com os leitores até hoje. O Corvo é um poema clássico que merece ser lido e relido. É uma obra-prima do terror que continua a fascinar os leitores até hoje.